tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui na Escola Intellectus Vita, preparando mais uma aula especial para vocês. Venham comigo. Sejam bem-vindos, nono ano, a mais uma aula de matemática. Nesse momento, nós iremos dar continuidade aos nossos estudos sobre função polinomial do segundo grau. Este é o capítulo 2 do livro de vocês. Aqui nós iremos tratar sobre função polinomial do segundo grau ou função quadrática, a concavidade e raízes, coordenadas do vértice e o valor máximo e mínimo de uma função do segundo grau. Me acompanhe. Alguns gráficos, quando traçados, podem ser formados por uma reta. Isso acontece porque ele representa uma função do primeiro grau. Agora trataremos de um gráfico diferente daqueles já estudados, porém muito utilizado, que é o gráfico de uma função do segundo grau. No exemplo proposto na página 29, há uma função e para se construir o gráfico desta função, basta atribuir valores a x para se determinar os valores de y. Vale ressaltar que numa função do primeiro grau, o gráfico sempre será uma reta, enquanto numa função quadrática, o gráfico será uma parábola. Conceituamos, então, uma função quadrática da seguinte maneira: sendo a, b e c contido nos reais e a diferente de zero, dá-se o nome de função polinomial do segundo grau, ou função do segundo grau, ou ainda função quadrática, a toda função que pode ser escrita sob a forma reais em reais, tal que f de x é igual a x² mais bx mais c, também representada por y igual a x² mais bx mais c. O gráfico da função do segundo grau de domínio real e contradomínio real é sempre uma parábola. Os valores de x para os quais a função corta o eixo OX são chamados de raízes ou zeros da função. Para determinar as raízes da função do segundo grau, f de x igual a x² mais bx mais c, basta resolver a equação do segundo grau. A abertura de uma parábola é chamada de concavidade. O coeficiente a é chamado de coeficiente angular, o coeficiente b é chamado de coeficiente linear e o coeficiente c é chamado de termo independente. Agora vamos treinar um pouco nas páginas 32, 33, 35, a questão 5 da página 36 e a questão 6 da página 37. Vejamos agora o que é a concavidade e as raízes de uma função do segundo grau. Se o coeficiente angular for maior que zero, então a parábola tem a concavidade voltada para cima, ou seja, a abertura é voltada para cima. Se o coeficiente angular for menor que zero, então a parábola tem a concavidade voltada para baixo. Quanto maior o valor do módulo de A, mais estreito é o gráfico, e quanto menor o módulo de A, mais largo é o gráfico. Raízes de uma parábola. Raiz ou zero de uma função é a abscissa do ponto de corte do eixo x, ou seja, é o valor de x para que o resultado da função seja zero. Dessa forma, para encontrarmos o zero da função y igual a x² mais bx mais c, devemos considerar e resolver a equação a x² mais bx mais c igual a zero. As raízes dessa equação podem ser encontradas com o uso da fórmula geral. Aqui ao lado está a fórmula geral. Primeiro, é necessário encontrarmos o valor de delta para depois substituirmos esse valor de delta na equação onde está o x. Dessa forma, sobre as raízes de uma função quadrática, podemos afirmar: primeiro, se o delta for maior que zero, então existem duas raízes reais e distintas, diferentes. Segundo,
Se o delta for igual a zero, então existem duas raízes reais e iguais. Se o delta for menor que zero, então não existem raízes reais. Agora vamos tratar sobre as coordenadas do vértice. Para traçarmos a reta na função afim, são necessários apenas 2 pontos. Para o traçado de uma parábola, precisamos de mais pontos. Um dos mais importantes para se traçar o gráfico de uma função quadrática é o vértice. O vértice da função nos trará a compreensão de máximos e mínimo, e poderemos encontrar a sua coordenada através da seguinte notação: x do vértice igual menos b sobre 2a, e o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Vamos treinar um pouco na página 42, questão 2 da página 43, questão 5 da página 44 e a página 45. Agora que nós já vimos as coordenadas do vértice e sabemos como identificá-la e calculá-la, vamos ver agora sobre o valor máximo e valor mínimo de uma função do segundo grau. Se a concavidade for voltada para baixo, a função apresenta um ponto de máximo absoluto. Se a concavidade for voltada para cima, a função então apresenta um ponto de mínimo absoluto. Para identificarmos o máximo ou o mínimo de uma função, basta encontrarmos as coordenadas do vértice. Aí eu faço uma pergunta a vocês. Numa função onde eu tenho o coeficiente a positivo, ou seja, a minha parábola será com a concavidade voltada para cima, é possível ter um máximo? Me respondam. Pensem um pouco. Pois bem, já pensaram? Que bom. Não é possível. Mas professor, se a função está sempre crescendo, a gente não vai chegar no ponto máximo? Justamente por isso que a gente não vai chegar no ponto máximo, porque a função sempre estará crescendo. Ela não terá um ponto aonde ela ficará constante. Ela sempre vai crescer. E por este fato, ela não tem um ponto máximo, e sim um ponto mínimo. A mesma coisa ocorre com uma função quadrática decrescente. A gente já tem um caso aí de ponto máximo e não de um ponto mínimo. Agora, vamos resolver algumas questões da página 50, 51 e 52. Boa aula! Bom, por aqui terminou a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido e entendido os conceitos que foram aplicados. Façam as atividades propostas que estão no livro de vocês e qualquer dúvida, entrem em contato conosco que iremos ajudá-los nas resoluções. E tenham um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite e lembre-se, cuidem-se.